Nessa videoaula, nós corrigiremos a atividade que abordava o conceito da distância entre dois pontos no plano cartesiano. A primeira questão: calcule as distâncias entre os pontos abaixo. No item A, então, nós vamos ter os seguintes pares de pontos. O ponto A de coordenadas 4 e menos 1 e o ponto B de coordenadas 2 e 1. Vamos lá, então. Nós vamos ter aí que o x do primeiro ponto é 4 e o y é menos 1. O x do segundo ponto é 2 e o y é 1. Daí, então, pega a fórmula da distância. Eu estou usando aqui a fórmula da distância com a raiz quadrada, porque a gente viu que é equivalente colocar d ao quadrado ou colocar a raiz quadrada do outro lado. Tanto faz de uma maneira como de outra, dá a mesma coisa. Então, a distância vai ficar a raiz quadrada de 2 menos 4 ao quadrado, mais o y2, que é 1, menos o y1, que é menos 1 ao quadrado. Lembrando que os parênteses é para não juntar os sinais. Desse modo, então, a distância vai ficar a raiz quadrada de... No colchete, eu vou só trabalhar os sinais, menos com menos dá mais. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 menos 4 ao quadrado, mais 1 mais 1 ao quadrado. 2 menos 4 dá menos 2 ao quadrado, 1 mais 1 dá 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado é 4. Somando 4 mais 4 dá 8. Então, a distância é a raiz quadrada de 8. Bem, como a distância é a raiz quadrada de 8, eu quebro 8 em 4 vezes 2. Então, a distância é a raiz quadrada de 4 vezes 2. A raiz quadrada de 4 é 2 e o 2 fica na raiz. Portanto, a distância entre o ponto A e B do item A vale 2 raiz de 2. O item B traz o ponto C de coordenadas menos 3 e 2 e o ponto D de coordenadas 4 e menos 6. Vamos lá, então. Nós temos aí que o x do primeiro ponto é menos 3 e o y do primeiro ponto é 2. Já o x do segundo ponto é 4 e o y do segundo ponto é menos 6. Então, peguei a fórmula da distância entre os dois pontos e vamos substituir. O x2 é 4, menos o x1, que é menos 3. Tudo isso ao quadrado. Mais, entre parênteses, o y2 é menos 6, menos o y1, que é 2, também ao quadrado. No colchete, menos e menos é mais. Então, vai ficar 4 mais 3 ao quadrado. E no segundo parêntese permanece como já estava. Menos 6, menos 2 ao quadrado. Bora resolver. 4 mais 3 dá 7 ao quadrado. Menos 6 menos 2 dá menos 8 ao quadrado. Resolvendo agora, 7 ao quadrado é 49, mais menos 8 ao quadrado é 64. 49 com 64 dá 113. Então, a distância entre os pontos C e D é raiz quadrada de 113. Observe que o 113 não possui raiz quadrada exata e nem pode ser fatorado. Por isso que a distância vai ficar o 113 dentro da raiz sem poder ser feito mais coisa alguma. O item C, eu quero a distância entre os pontos E de coordenadas menos 1 e menos 3 e F de coordenadas menos 2 e menos 5. Então, de maneira equivalente, nós temos que o x1 é menos 1, que o y1 é menos 3. E aí, logo em seguida, a gente percebe que o x2 é menos 2 e que o y2 é menos 5. Desse modo, então, basta agora que eu pegue a fórmula da distância entre esses dois pontos. Ao tomar a fórmula da distância entre dois pontos, eu vou substituindo. A distância vai ficar a raiz quadrada de x2, que é menos 2, menos o x1, que é menos 1 ao quadrado. Mais o y2, que vale menos 5, menos o y1, que é menos 3 ao quadrado. Observem, para não juntar os sinais, eu coloquei os valores entre parênteses. Trabalhando os sinais dentro de cada colchete, menos e menos é mais. Então, a distância vai ficar a raiz quadrada de menos 2 mais 1 ao quadrado, mais menos 5 mais 3 ao quadrado. Bem, menos 2 mais 1 dá menos 1 ao quadrado. E menos 5 mais 3 dá menos 2 ao quadrado. Vamos resolver. Menos 1 ao quadrado dá 1,
menos 2 ao quadrado dá 4. Então, nós temos que a distância é a raiz quadrada de 1 mais 4. Ou seja, a distância é a raiz quadrada de 5. De maneira que a distância entre os pontos C e D, ela vale raiz quadrada de 5. A segunda questão. Calcule a distância do ponto P de coordenadas 8 e menos 6 à origem do sistema. Bem, nós temos aí que a origem do sistema é o ponto 0, 0. Então, com isso, o x1 é 0 e o y1 é 0. Pegando aí o primeiro ponto, a origem. Já o x2, que é o ponto P, é o x do ponto P, é 8. E o y2 é menos 6. Daí, então, basta que eu pegue a fórmula da distância entre os dois pontos e vamos substituindo. Daí, a distância vai ficar a raiz quadrada de o x2 é 8 menos o x1 é 0 ao quadrado, mais o y2 é menos 6 menos o y1 é 0 ao quadrado. Vamos então resolver o que está entre parênteses. 8 menos 0 dá 8 ao quadrado. E menos 6 menos 0 dá menos 6 ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Calculando os valores, 8 ao quadrado é 64, mais menos 6 ao quadrado é 36. Então, a distância é a raiz quadrada de 64 mais 36. Ou seja, a distância é a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada positiva de 100 é 10. Então, com isso, a distância do ponto P à origem do sistema cartesiano, essa distância vale 10. Terceira questão. A distância entre os pontos A de coordenadas x e 3 e B de coordenadas menos 1 e 7, essa distância vale 5. Então, você olha para as opções e percebe que eu quero saber quais os possíveis valores para o x. Vamos lá então. Nós temos aí o x do primeiro ponto é x e o y é 3. O x do segundo ponto é menos 1 e o y é 7. E nós temos que a distância entre esses pontos é 5. Desse modo, eu pego a fórmula da distância. Observem que agora eu peguei a fórmula sem colocar a raiz quadrada, né? Isso é até mais fácil para esse tipo de caso. E vamos substituir. A distância ela vale 5 ao quadrado, é igual ao x2, que é menos 1, menos o x1, que é x ao quadrado, mais o y2, que é 7, menos o y1, que é 3, ao quadrado. Vamos resolver o que der para resolver. 5 ao quadrado é 25, igual. Aí no primeiro parêntese eu só repeti o menos 1 menos x ao quadrado, mais no segundo parêntese 7 menos 3 dá 4 ao quadrado. Resolvendo então agora 4 ao quadrado dá 16. E além disso, eu resolvi o menos 1 menos x ao quadrado. Esse menos 1 menos x ao quadrado, você pode resolver como um quadrado da soma de dois termos. Porque você pega quadrado do primeiro, menos 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o menos 1 vezes o menos x vai dar mais 2x, mais o quadrado do segundo. Então, mais x ao quadrado. E claro, o mais 16 ele veio do 4 ao quadrado. Feito isso, o que nós vamos fazer? A gente enxerga que vai dar uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau joga tudo para o começo e iguala a zero. Então, joguei tudo para o começo, igualei a zero. E agora nós vamos juntar. Repete o menos x ao quadrado. Repete o menos 2x. 25 menos 1 dá 24. 24 menos 16 dá 8, igual a zero. Para a gente não começar a equação com sinal de negativo, troca o sinal de todo mundo e a gente obtém a equação de segundo grau. X ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Bem, esta equação de segundo grau vocês resolvem. Resolvam pela fórmula de delta ou pela fórmula de Bhaskara. Quando vocês resolverem, vocês vão encontrar aqui como solução, né, x igual a 2 ou x igual a menos 4. Então, desse modo, os possíveis valores de x são 2 ou menos 4, de maneira que a resposta correta é o item B. Bem, dessa forma eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava
a fórmula da distância entre dois pontos no plano cartesiano a partir das suas coordenadas.